Existe uma risada que a América inteira e o mundo reconhece instantaneamente. É aquela risadinha contagiante, leve e despreocupada que parecia brotar de alguém que nunca conheceu a dor na vida. Mas por trás daquele sorriso icônico que iluminava as telas, havia uma mulher travando uma guerra silenciosa e brutal. Enquanto milhões assistiam àquela loira feliz, coberta de tinta corporal e biquíni na televisão, ninguém via a realidade devastadora. Uma mulher chorando no chuveiro após as gravações, lutando contra ataques de pânico tão violentos que seu coração disparava a ponto de ela acreditar, sinceramente, que estava morrendo. Goldie Hawn. O nome evoca alegria instantânea. Mas há uma história que Hollywood nunca contou, uma narrativa que vai muito além do brilho do tapete vermelho. É a história de uma bailarina rejeitada por ser loira demais, alegre demais. De uma dançarina de go-go, apresentando-se em plataformas pegajosas de cerveja derramada, sentindo a vergonha queimar por dentro. É a saga da mulher que o mundo inteiro rotulou de burra, mas que respondeu calando a todos com um Oscar na mão. Porque, enquanto a América ria, Goldie estava provando algo que ninguém esperava, que ser subestimada poderia ser a sua maior vantagem estratégica. Por trás da personagem da loira ingênua, escondia-se uma das mentes mais afiadas de Hollywood. Uma mulher que não apenas ganhou estatuetas, mas tornou-se produtora numa época em que a indústria achava que mulheres não serviam para comandar. Ela construiu um império quando todos esperavam que ela desaparecesse ao completar 40 anos. Mas como alguém tão descartada transformou a rejeição em poder puro? Qual foi o preço que ela pagou para manter aquele sorriso no rosto enquanto seu mundo desmoronava por dentro? E por que, após décadas fazendo o mundo rir, sua maior conquista não tem nada a ver com filmes? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar no tempo. Precisamos deixar o brilho de Los Angeles e viajar até os estúdios de balé, onde uma garotinha aprendeu a cruel lição de que nunca seria boa o suficiente. Precisamos visitar os clubes enfumaçados, onde a vergonha moldou sua força. Precisamos ir ao momento exato em que a loira burra decidiu provar que todos estavam catastroficamente errados. A casa de infância de Goldie, em Takoma Park, Maryland, era cheia de música, mas não era aquele som alegre que imaginamos. Era o som do saxofone de seu pai, ecoando através das paredes finas tarde da noite, uma melodia triste de quem praticava clássicos que tocaria em clubes esfumaçados para plateias que mal notavam sua presença. E havia a voz de sua mãe, afiada como uma navalha, cheia de instruções, lembrando Goldie de uma dura realidade. Garotas bonitas têm aos montes custam 10 centavos a dúzia, mas as garotas talentosas, as disciplinadas, essas são as que sobrevivem. Aos 3 anos de idade, Goldie já estava matriculada no balé. Não porque ela pediu, mas porque sua mãe, Laura Hawn, decidiu que sua filha teria as oportunidades que a vida lhe negou. O estúdio de balé tornou-se o segundo lar de Goldie. Mas era um lugar cruel, um santuário de espelhos que refletiam cada falha, cada tremor, cada movimento imperfeito. Seus instrutores não eram gentis, eram carrascos, exigentes, típicos daquela velha guarda da dança. Encolha a barriga, aponte os pés, de novo, de novo, de novo. Mais tarde, Goldie lembraria desses anos com uma mistura agridoce de gratidão e dor. Aprendi disciplina, ela admitiria. Mas também aprendi que eu nunca era boa o bastante. O espelho tornou-se, ao mesmo tempo, seu professor e seu torturador. Ele mostrava um corpo que era suave demais, com curvas demais, muito diferente das bailarinas magérrimas que pareciam flutuar enquanto ela lutava contra a gravidade. No início da adolescência, Goldie desenvolveu algo mais, além de suas habilidades de dança: a ansiedade. Começou pequeno, um aperto no peito antes de subir ao palco, um enjoo antes das provas. Mas aquilo cresceu, alimentando-se de cada correção severa, de cada comparação injusta, de cada momento em que ela sentia que estava falhando.
Ela não tinha palavras para descrever aquilo na época. Ela só sabia que, às vezes, sem motivo algum, o mundo parecia grande e assustador demais, e ela se sentia pequena demais. A escola não oferecia refúgio. Ela não era a garota popular, nem a estrela acadêmica. Ela era a garota que dançava, o que a tornava interessante o suficiente para ser notada, mas não o suficiente para pertencer de verdade a algum grupo. Os garotos viam o cabelo loiro e o sorriso e assumiam que ela era fácil. As garotas viam as mesmas coisas e assumiam que ela era superficial. Ninguém via a menina que ficava acordada à noite, com o coração disparado, perguntando-se se algum dia seria mais do que apenas um rosto bonito na última fila. Aos 16 anos, Gold fez uma escolha que definiria seu destino. Ela perseguiria a dança profissionalmente. Matriculou-se na universidade, mas sua verdadeira educação acontecia nos estúdios e nas pequenas companhias de teatro de Washington, D.C. Ela se apresentava em produções locais, pegava qualquer bico que pagasse e, lentamente, começou a entender uma verdade amarga. O mundo da dança profissional não tinha interesse em garotas como ela. "Você é muito loira", disse um coreógrafo após uma audição. "Muito saltitante, muito agitada", disse outro. O subtexto era sempre o mesmo, como um disco arranhado. "Você não é séria o suficiente. Seu corpo está errado. Sua energia está errada. Você não se encaixa." Cada rejeição cortava um pouco mais fundo na alma. Gold começou a se perguntar se sua mãe estava errada. Se disciplina e talento não fossem suficientes, afinal. Talvez o mundo estivesse certo. Talvez ela fosse apenas uma garota bonita com sonhos grandes demais e nenhuma substância real para sustentá-los. Então, vieram as botas de gogô. Em 1964, aos 19 anos, Gold aceitou um trabalho que mais tarde se tornaria uma fonte tanto de vergonha profunda quanto de força bruta. Ela se tornou dançarina de gogô. E não pensem que era em algum local de prestígio. Era em um clube onde os homens bebiam demais, a música era alta demais e a plataforma onde ela dançava vivia grudenta de cerveja derramada. Ali, naquele palco sujo, a futura estrela de Hollywood começava a entender o peso da vida real. Lá estava ela. Botas brancas de vinil que subiam até as coxas, saias tão curtas que a faziam querer se esconder e um sorriso que não era dela. Era um item obrigatório no contrato, exigido pela gerência do clube. Era humilhante. Depois de anos dedicados à disciplina rígida e à arte sublime do balé, Gold via-se reduzida a um pedaço de carne de vitrine, uma decoração viva que se movia conforme a batida da música. Em algumas noites, ela vislumbrava seu reflexo nos espelhos do clube. O que ela via não era uma artista, mas um clichê ambulante. A loira na jaula. A vergonha subia por sua garganta como um gosto amargo, queimando. Mas ela precisava do dinheiro. Mais do que isso, ela precisava sobreviver. O que Gold não percebia naquele momento, no entanto, era que aquelas plataformas de go-go dance estavam lhe ensinando algo que o balé clássico jamais conseguiria. Como comandar a atenção sem pedir desculpas. Como ser olhada, objetificada e, ainda assim, manter o controle. Ela estava aprendendo a usar exatamente aquilo que os outros desprezavam. Seu corpo, seu sorriso exagerado, sua energia inesgotável, como armas desenhadas por ela mesma. O ano virou para 1967. Gold tinha 22 anos e a realidade era crua. Ela ainda servia mesas como garçonete entre um bico de dança e outro. Seu currículo era uma colcha de retalhos de pequenos papéis, posições de substituta e trabalhos que pagavam apenas o suficiente para mantê-la em apartamentos baratos, comendo refeições ainda mais baratas. Ela havia feito testes para tudo que se possa imaginar. Coros da Broadway, programas de variedade na TV, grupos de dança comercial. A resposta era sempre a mesma, fria e mecânica. "Nós ligaremos para você." Eles nunca ligavam. Então surgiu o teste que mudaria tudo, embora ela não soubesse disso na época.
O programa Rowan e Martin's Laugh-In estava procurando dançarinas para um novo show de comédia e variedades. Não era nada de prestígio, não havia sequer garantia de que duraria além do episódio piloto, mas era trabalho. E Gold, calejada pela vida, aprendera há muito tempo que não se recusa a trabalho. Ela apareceu para o teste com uma roupa emprestada, sua ansiedade zumbindo sob a pele como um fio elétrico desencapado prestes a estourar. A sala estava cheia de dançarinas muito mais polidas, muito mais conectadas, muito mais confiantes. Gold ficou no fundo, esperando ser dispensada antes mesmo de começar. Mas algo estranho aconteceu quando a música tocou. Em vez de executar os movimentos cuidadosos e controlados do balé, Gold simplesmente se soltou. Ela dançou com a energia selvagem e desinibida que aprendera nas plataformas de gogô. Ela deu risada quando tropeçou nos próprios pés. Ela fez contato visual direto com os produtores. Pela primeira vez em anos, ela foi, sem pedir licença, ela mesma. Os produtores viram algo que o mundo do balé nunca tinha visto. Potencial. Não para a perfeição técnica, mas para a conexão humana. Ela não estava tentando ser a melhor dançarina da sala. Ela estava tentando ser a mais memorável. E ela conseguiu. Goldie Hawn foi contratada para o Laugh-In em 1968. O que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que aquela loira efervescente coberta de tinta corporal, a garota que soltava frases curtas enquanto dançava de biquíni, a mulher que o mundo estava prestes a descartar como uma loira burra, estava prestes a se tornar uma das atrizes cômicas mais influentes de sua geração. Mas antes da glória, ela teria que sobreviver ao inferno de ser famosa pelos motivos errados. A sala de correios havia sido a prisão de Simon Cowell. Para Goldie Hawn, a prisão era feita de tinta corporal e um biquíni minúsculo. Ambos aprenderiam a mesma lição brutal. Às vezes você tem que deixar o mundo subestimá-lo para, só então, provar que todos estão catastroficamente errados. A jornada de Goldie, da garotinha que nunca era boa o suficiente na aula de balé, passando pela dançarina de go-go no clube esfumaçado, até as luzes brilhantes da televisão nacional, não foi glamourosa. Foi pura sobrevivência. Cada rejeição a havia afiado como uma lâmina. Cada momento sendo ignorada ensinou-a a olhar mais fundo para si mesma. A garota que chorava diante dos espelhos que mostravam suas falhas estava prestes a subir em um palco onde milhões assistiriam. E ela estava aterrorizada. Quando Laugh-In estreou em janeiro de 1968, tornou-se um fenômeno cultural instantâneo. O show era anárquico, colorido, acelerado, um sonho febril psicodélico de esquetes, piadas rápidas e garotas dançando pintadas com arte vibrante. E no centro de tudo isso, rindo em um biquíni coberto de flores e símbolos da paz, estava Goldie Hawn. A América se apaixonou por ela imediatamente, mas não da maneira que ela esperava. Eles amavam a risadinha, os cachos loiros, o jeito como ela tropeçava nas falas e se desmanchava em gargalhadas genuínas. Eles amavam o fato de ela parecer inofensiva, não ameaçadora, quase infantil. Goldie tornou-se a loira burra favorita da nação, uma personagem de desenho animado vivo que existia apenas para fazer as pessoas sorrirem sem fazê-las pensar. O que o público não via era a mulher que ia para casa após as gravações e desabava no chuveiro. A mulher cuja ansiedade havia sofrido uma metástase, transformando-se em ataques de pânico totais. Seu coração batia tão rápido que ela pensava com certeza absoluta que estava morrendo ali mesmo no chão do banheiro. Era a mulher que lia as cartas dos fãs, chamando-a de adorável e fofa, e queria gritar a plenos pulmões: "Eu sou mais do que isso!" As pessoas achavam que eu era a personagem, admitiu ela mais tarde, com a voz carregada pelo peso de anos lutando contra essa percepção. Eles achavam que eu era apenas essa garota feliz e boba que não tinha um pensamento sequer na cabeça. E quanto mais eu tentava mostrar a eles que eu era inteligente, mais eles riam,
Os produtores a amavam precisamente porque ela parecia não ter consciência de seu próprio apelo. Eles a vestiam em trajes cada vez mais reveladores, pintavam seu corpo em padrões psicodélicos e a faziam entregar piadas enquanto dançava, sem saber que estavam criando um ícone e uma prisioneira ao mesmo tempo. A câmera tinha um caso de amor predatório com ela. A lente demorava-se em seu corpo, no balanço hipnótico de seus cachos, naquela risadinha que se tornou sua marca registrada. Gold estava sendo objetificada, transformada em mercadoria, reduzida a uma coleção de partes atraentes para o consumo público. E ela deixou que isso acontecesse. Por quê? Porque ela precisava do emprego. Porque ela passou anos ouvindo não, sendo rejeitada por cada porta que batia. E aquilo, por mais distorcido que fosse, era a aceitação, mesmo que viesse embrulhada em condescendência. No fundo, bem lá no fundo, a garotinha que nunca foi boa o suficiente na aula de balé acreditava que talvez aquilo fosse tudo o que ela merecia ser, uma piada bonita. Mas Gold era muito mais inteligente do que qualquer um lhe dava crédito. Enquanto o mundo via apenas uma loira tonta e deslumbrada, ela estava estudando. Ela transformou o set de filmagem em sua sala de aula particular. Ela observava os comediantes ao seu redor. Lendas como Dan Rowan, Dick Martin, Lily Tomlin. Ela dissecava o timing deles, a entrega das falas, o ofício da comédia. Gold estava absorvendo como uma esponja a mecânica do riso, aprendendo como segurar uma plateia na palma da mão e como fazer as pessoas sentirem algo além da gargalhada superficial. Em 1969, Laugh-In já a tinha tornado famosa. Ela estava em capas de revistas, era reconhecida em cada esquina, ganhando mais dinheiro do que jamais sonhara. Mas a fama veio com um preço cruel que ela não havia antecipado. A invisibilidade por trás da visibilidade. Todo mundo conhecia Goldie Hawn, a loira do Laugh-In. Ninguém conhecia a Gold de verdade. A ansiedade, aquele monstro antigo, piorou drasticamente. Ela sofria ataques de pânico terríveis antes das gravações. O peito apertava como se estivesse sendo esmagado, a respiração ficava curta, e ela entrava no palco convencida de que estava prestes a se humilhar em rede nacional. Mas ela sorria através do pânico. Ela dava aquela risadinha através do medo, porque era para isso que lhe pagavam. No entanto, na privacidade de seu camarim ou de sua casa, ela estava desmoronando. Eu me sentia uma fraude, confessou ela anos depois, com a sinceridade de quem sobreviveu a uma guerra interna. Todo mundo pensava que eu era tão feliz, tão despreocupada, mas por dentro eu estava aterrorizada. Aterrorizada de que eles descobrissem que eu não era boa o suficiente. Aterrorizada de que aquilo fosse tudo o que eu seria para sempre. O ponto de ruptura, o momento em que a alma diz basta, veio durante a temporada de premiações de 1969. O programa Laugh-In havia sido indicado para múltiplos Emmys. Gold não foi indicada para nada. Ela era vital para o sucesso do show, mas a indústria não a reconhecia como uma artista com mérito próprio. Para eles, ela era decoração, não talento. Naquela noite, assistindo seus colegas subirem ao palco para receber estatuetas, enquanto ela permanecia sentada na plateia, aplaudindo com aquele sorriso famoso colado no rosto, algo dentro de Gold endureceu. Não foi amargura, foi determinação. Ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ia provar que todos estavam errados, não reclamando, não exigindo respeito aos gritos, mas tornando-se tão inegavelmente talentosa que eles não teriam outra escolha a não ser enxergá-la. A loira burra estava prestes a fazer algo muito inteligente. Ela ia atuar de verdade. O teste para o filme Flor de Cacto, Cactus Flower, em 1969, deveria ter sido apenas uma formalidade para os diretores de elenco rirem um pouco. Goldie Hawn, a queridinha risonha da América, lendo para um papel coadjuvante em uma comédia romântica séria?
Os diretores esperavam que a personagem do Laugh-In entrasse pela porta, tropeçando e rindo. O que eles receberam em vez disso foi uma atriz. Gold preparou-se para aquele teste como se sua vida dependesse disso, porque, de muitas maneiras, sua vida emocional dependia. Ela estudou o roteiro até conseguir recitá-lo de trás para frente. Trabalhou com um treinador de atuação, cavando fundo nas motivações da personagem, sua dor, sua humanidade. Ela não apareceu como a loira efervescente da TV, mas como Toni Simmons, uma mulher bagunçada, real e vulnerável. O diretor Gene Saks viu isso imediatamente. De onde diabos veio isso? Ele teria perguntado atônito após a leitura dela. Essa não era a cabeça de vento da TV. Essa era alguém com profundidade, com alcance, com talento genuíno. Gold conseguiu o papel. E então, ela aterrorizou a si mesma pensando se conseguiria realmente fazer aquilo. Filmar Flor de Cacto ao lado de gigantes como Walter Matthau e Ingrid Bergman foi um batismo de fogo. Eram atores sérios, lendas vivas do cinema. E ali estava Gold, a garota da tinta corporal, tentando se manter firme. Ela vivia convencida diariamente de que seria desmascarada como uma impostora, que alguém pararia a filmagem e perguntaria o que ela pensava que estava fazendo ali. Mas algo mágico aconteceu quando as câmeras começaram a rodar. Gold desapareceu. Quem surgiu foi Toni. A personagem era doce, mas não estúpida. Engraçada, mas não caricata. Vulnerável, sem ser fraca. Gold trouxe para o papel tudo o que aprendera no Laugh-In, o tempo cômico perfeito, a comédia física, mas cobriu tudo isso com camadas de emoção genuína. Quando Flor de Cacto estreou em dezembro de 1969, os críticos ficaram estupefatos. Goldie Hawn é uma revelação, escreveu um crítico influente. Ela não é apenas engraçada, ela é luminosa. Outro chamou sua performance de a melhor coisa do filme. De repente, a narrativa da loira burra começou a rachar. Então veio a manhã de 7 de abril de 1970, o dia das indicações ao Oscar. Gold estava dormindo quando seu agente ligou, gritando ao telefone, a voz embargada de euforia. Você conseguiu! Você foi indicada, melhor atriz coadjuvante. Para uma garota que estava dançando em clubes de gogô apenas 5 anos antes, aquilo era impossível de processar. A ansiedade voltou com força total, cruel e implacável. E se fosse um acaso? E se ela não merecesse? E se todos percebessem que ela era apenas uma fraude com boa sorte? A noite do Oscar chegou. Gold sentou-se no pavilhão Dorothy Chandler, usando um vestido amarelo, seu coração martelando contra as costelas tão forte que ela achava que as pessoas ao redor podiam ouvir. Quando chamaram a categoria dela, ela prendeu a respiração. O mundo parou por um segundo. E o Oscar vai para Goldie Hawn por Flor de Cacto? A sala explodiu em aplausos. Gold ficou congelada por um segundo inteiro, incapaz de acreditar que aquilo era real. Aquele momento não era apenas uma vitória, era uma redenção. E então aconteceu. Como se estivesse em um transe, movendo-se através de uma névoa dourada, ela se levantou e caminhou em direção ao palco. Recebeu a estátua dourada das mãos da lendária Claudette Colbert. Seu discurso de aceitação foi breve, carregado de emoção e mal conseguia manter a coerência, mas entregou uma mensagem que ecoaria por décadas. Com a voz trêmula, ela disse: Eu quero agradecer a todos que disseram, não, você não pode, porque vocês me fizeram dizer, sim, eu posso. Aos 24 anos, Goldie Hawn tinha um Oscar. A garota, que a indústria havia descartado como mero colírio para os olhos, a bailarina rejeitada, acabara de derrotar algumas das atrizes mais respeitadas de Hollywood. A loira burra havia vencido. Mas vencer o Oscar não encerrou a luta. Se é que fez algo, foi complicá-la ainda mais. Hollywood entrou em pânico. Eles não sabiam o que fazer com Goldie Hawn, a atriz séria. Eles queriam a risadinha de volta. Eles exigiam a loira de biquíni.
Ofereceram a ela papel após papel que eram basicamente a mesma personagem do Laugh-In, com um título diferente. Secretárias bobas, namoradas distraídas, alívio cômico descartável. Mas Gold disse não. Ela havia provado que sabia atuar. Agora precisava provar que sabia escolher. Em 1980, ela fez a aposta mais ousada de sua carreira. Ela não apenas estrelou o filme A Recruta Benjamin, Private Benjamin, ela o produziu. Uma mulher em 1980, produzindo e estrelando seu próprio filme? Hollywood riu. Riram com escárnio, prevendo o fracasso, até que os números de bilheteria chegaram. A Recruta Benjamin arrecadou mais de 100 milhões de dólares e rendeu a Gold outra indicação ao Oscar. Desta vez como melhor atriz principal. A loira burra não estava apenas atuando. Ela estava construindo um império. No entanto, há uma lei cruel na vida de muitas estrelas. Enquanto Gold conquistava Hollywood, sua vida pessoal estava se desfazendo silenciosamente. O sucesso, ela estava aprendendo da maneira mais difícil, não serve de escudo contra o desgosto. Pelo contrário, ele parece ampliar a dor. Seu primeiro casamento, com o dançarino Gus Triconis, em 1969, estava condenado desde o início. Ela tinha 23 anos, era recém-famosa e estava convencida de que o amor deveria seguir um roteiro específico. Gus era bonito, talentoso e seguro. Mas, à medida que a estrela de Gold subia, o relacionamento começava a rachar. Ela voltava dos sets de filmagem para encontrá-lo ressentido. Não exatamente do sucesso dela, mas do que ele representava, que ela estava deixando-o para trás. Eles haviam se conhecido como dançarinos como iguais. Agora, ela era Goldie Hawn, vencedora do Oscar, e ele era apenas o marido de Goldie Hawn. Esse desequilíbrio envenenou tudo. Eu era jovem demais para saber como lidar com isso, admitiu Gold anos depois. Eu achava que o amor era suficiente. Não entendia que você precisa de mais do que amor. Você precisa de respeito, parceria, crescimento conjunto. Eles se divorciaram em 1976, de forma silenciosa e sem drama. Gold tinha 30 anos, era famosa, rica e estava completamente sozinha. A solidão bateu mais forte do que ela esperava. Havia milhares de pessoas querendo seu autógrafo, sua foto, um minuto do seu tempo, mas nenhuma delas a conhecia de verdade. Foi então que surgiu Bill Hudson. Bill era músico da banda The Hudson Brothers. Era charmoso, engraçado e exatamente o tipo errado para ela. Mas Gold estava carente, e Bill a fazia rir. Em 1976, eles se casaram em uma cerimônia que parecia mais um ato de esperança desesperada do que de certeza. No início, funcionou. Em 1979, tiveram um filho, Oliver. Em 1981, uma filha, Kate. Gold atirou-se na maternidade com a mesma intensidade que dedicava a tudo na vida. Ela estava determinada a dar aos filhos o que ela nunca teve: aceitação incondicional, liberdade para serem eles mesmos, uma infância sem o peso de expectativas impossíveis. Mas ser mãe e ser esposa de Bill Hudson eram forças que a puxavam em direções opostas. Bill queria os holofotes que Gold tinha. Ele queria que sua carreira importasse tanto quanto a dela. Quando isso não aconteceu, quando a banda dele desapareceu enquanto os filmes dela disparavam, o ressentimento rastejou de volta para dentro de casa. Então veio a traição que a quebrou. Em 1982, enquanto Gold filmava Swing Shift, Bill teve um caso. Não foi um erro de uma noite, mas um relacionamento completo com outra mulher. Quando Gold descobriu, a dor foi tão visceral, tão física, que ela pensou que poderia morrer. Senti como se tivesse levado um soco no estômago, disse ela mais tarde, com a voz ainda carregando o eco daquela ferida aberta. Eu tinha dado tudo a ele, minha confiança, minha casa, o pai dos meus filhos, e ele jogou tudo fora. O divórcio foi amargo. Bill lutou pela custódia das crianças, não porque ele particularmente a quisesse, mas porque sabia que podia.
porque machucar Gold parecia ser o único poder que lhe restava. As batalhas legais arrastaram-se por meses, cada audiência sendo mais um lembrete de como o amor pode azedar e virar crueldade. O que mais destruiu Gold não foi a traição em si, mas o que ela revelou sobre ela mesma, que ela havia ignorado cada bandeira vermelha, cada sinal de aviso, porque estava desesperada para não falhar no casamento novamente. Ela havia escolhido a esperança em vez da sabedoria e agora seus filhos estavam pagando o preço. Oliver e Kate eram jovens demais para entender completamente, mas sentiam a tensão, a raiva, a tristeza que a mãe tentava esconder. Gold colocava-os na cama à noite, cantando canções de ninar enquanto as lágrimas rolavam silenciosamente pelo seu rosto, rezando para que eles não se lembrassem daquilo, para que não fossem marcados por aquela guerra. O divórcio foi finalizado em 1982. Gold tinha 37 anos, era mãe solteira de 2 filhos e estava absolutamente convencida de que tinha acabado com o amor para sempre. Ela havia dado 2 chances ao destino, e nas 2 vezes ele a destruíra. Por que uma terceira vez seria diferente? Mas havia algo mais acontecendo sob as cinzas daquele coração partido, algo que ela ainda não reconhecia. Ela estava aprendendo o que não iria mais tolerar. Ela estava descobrindo o que merecia. E, sem saber, estava se preparando para entender como uma parceria real, de verdade, deveria ser. A ferida deixada por Bill Hudson não se limitou ao fim do casamento. Mais tarde, ele faria uma escolha que deixaria marcas profundas. Ele se afastou de Oliver e Kate. Bill escolheu ir embora da vida dos filhos em vez de compartilhá-los com Gold. Foi uma crueldade silenciosa, um abandono que nenhuma das 2 crianças jamais perdoaria totalmente. Mas naquelas cinzas, Gold aprendeu uma lição crucial, talvez a mais importante de todas. Ser pai exige muito mais do que biologia. Exige presença, exige estar lá. Anos depois, seu filho Oliver resumiria tudo com uma frase devastadora e bela. Kurt Russell é meu pai. Bill Hudson é meu pai biológico. Existe um abismo de diferença entre essas 2 coisas. E essa diferença estava prestes a entrar na vida de Gold, na forma de um homem que provaria que o amor não precisava ser doloroso, que a parceria poderia ser real, que a confiança, uma vez quebrada, poderia ser reconstruída. Mas antes que o amor pudesse salvá-la, ela tinha uma carreira para salvar. A década de 1980 deveria ter sido a volta olímpica de Gold. Ela já tinha provado tudo. Sabia atuar, sabia produzir e sabia carregar filmes nas costas, transformando-os em sucessos de bilheteria. A recruta Benjamin a tornara poderosa. Mas Hollywood tinha um plano diferente e cruel para mulheres acima dos 35 anos. A irrelevância. O telefone que antes não parava começou a tocar menos. Os roteiros que chegavam eram insultos impressos em papel. Papéis de mães, avós ou da amiga engraçada que existia apenas para dar suporte à protagonista mais jovem e mais bonita. Gold lia aqueles papéis e sentia uma raiva familiar crescer no peito. Ela tinha 38 anos, não estava morta. Ela era talentosa, dava lucro e, ainda assim, estava sendo informada de que seu tempo havia acabado. Hollywood tem essa ideia de que as mulheres têm prazo de validade, desabafou ela em uma entrevista franca na época. Nós chegamos aos 40 e, de repente, só servimos para papéis coadjuvantes, para interpretar a mãe de alguém ou o alívio cômico, como se a vida acabasse quando seu rosto começa a mostrar experiência. Mas Goldie Hawn recusou-se a desaparecer. Em 1984, ela estrelou Protocolo, interpretando uma garçonete que se torna diplomata. O filme foi um sucesso modesto, mas cumpriu sua missão vital. Manteve-a visível, relevante e trabalhando. Então, veio Um Salto para a Felicidade, Overboard, em 1987.
O filme a colocou ao lado de Kurt Russell em uma comédia maluca sobre uma milionária insuportável que perde a memória e é convencida por um carpinteiro humilde de que é sua esposa e mãe de seus filhos bagunceiros. Os críticos foram mornos, torceram o nariz. Mas o público adorou. Mais do que adorar o filme, eles viram algo real na tela. A química genuína e elétrica entre Gold e Kurt. A maneira como eles se moviam ao redor um do outro parecia coisa de gente que realmente se gostava, que se entendia. Um salto para a felicidade não foi apenas um sucesso, tornou-se um clássico da sessão da tarde, o tipo de filme que as pessoas citam em festas e assistem repetidamente. Gold provara mais uma vez que entendia o que o público queria muito melhor do que os executivos de terno que tentavam aposentá-la. O final dos anos 80 e início dos 90 trouxeram uma sequência de vitórias. Alta Tensão, Bird on a Wire, com Mel Gibson em 1990. Enganada, Deceived, em 1991. O inesquecível A Morte Lhe Cai Bem, Death Becomes Her, com Meryl Streep e Bruce Willis em 1992. E Como Agarrar um Marido, House Sitter, com Steve Martin. Cada filme reforçava o que Gold já sabia. Ela não tinha passado do seu auge. Ela estava no auge. Mas o filme que cimentou seu legado cultural veio em 1996. O Clube das Desquitadas, The First Wives Club. Ao lado das lendas Bette Midler e Diane Keaton, Gold interpretou uma das 3 mulheres trocadas por seus maridos por modelos mais jovens e que se unem para uma vingança gloriosa. O filme foi um fenômeno cultural, um grito de guerra para mulheres que foram informadas de que eram descartáveis. Arrecadou quase 200 milhões de dólares em todo o mundo e tornou-se um hino. A frase "Don't get mad, get everything", não fique brava, fique com tudo, virou um lema. Mulheres lotavam os cinemas, aplaudindo de pé as cenas em que as 3 protagonistas recuperavam seu poder, sua dignidade e suas vidas. Para Gold, aquele filme era pessoal. Ela sabia exatamente como era ser subestimada, descartada, ouvir que você não tem mais valor. Ela lutou contra essa narrativa a carreira inteira. Mas nem mesmo o sucesso estrondoso pôde parar o preconceito de idade em Hollywood. Após o Clube das Desquitadas, os papéis secaram novamente. Gold tinha 51 anos, ainda era linda, ainda era talentosa, ainda dava lucro. Mas a indústria decidiu que ela era uma relíquia. Ela fez mais alguns filmes: Forasteiros em Nova York, em 1999, Ricos, Bonitos e Infiéis em 2001. Mas seu coração não estava mais naquilo. Os papéis eram cada vez mais esquecíveis, os roteiros preguiçosos, e a mensagem era clara. Seu tempo acabou. Em 2002, Gold tomou uma decisão radical. Ela se afastou da atuação, não porque não conseguisse trabalho, mas porque se recusava a aceitar o trabalho que lhe ofereciam. Ela não interpretaria papéis de avó em comédias ruins apenas para se manter visível. Ela não se diminuiria por um contra-cheque. "Parei porque eu quis, não porque tive que parar", explicou ela. "Passei minha vida inteira provando meu valor. Eu não precisava mais fazer isso." Pelos próximos 15 anos, Gold focou em outras coisas. Sua família, sua fundação voltada para a educação emocional de crianças, sua vida com Kurt. Ela produziu filmes, apareceu ocasionalmente em documentários, mas tinha acabado de correr atrás da aprovação de Hollywood. Então, em 2017, aos 71 anos, ela retornou em Viagem das Loucas, Snatched, uma comédia onde interpretou a mãe de Amy Schumer. O filme era divertido, leve e, o mais importante, foi feito nos termos dela. Gold não estava desesperada por um retorno. Ela estava fazendo aquilo porque queria. Hollywood tentou aposentar Goldie Hawn, mas Gold aposentou Hollywood primeiro. Mas para entender a paz que ela encontrou, precisamos voltar um pouco. Precisamos voltar a 1983.
Naquele ano, Goldie Hawn estava farta do amor. 2 casamentos fracassados, traição, o coração partido em pedaços. Ela tinha aprendido a lição da maneira mais dura possível. Homens não eram confiáveis. O casamento era uma armadilha. Era melhor estar sozinha do que ser destruída novamente. Ela construiu muros altos ao redor de seu coração. E então, com essa certeza cínica e dolorosa na mente, ela pisou no set de filmagem de Swing Shift e seus olhos encontraram os de Kurt Russell. Na verdade, o destino já havia tentado uni-los muito antes. Eles se conheceram em 1968, num set de filmagem da Disney. Goldie tinha 21 anos, uma jovem prestes a estourar. Kurt era um garoto de 16 anos. Na época, Goldie mal se lembrava dele. Kurt, no entanto, lembrava-se dela vividamente. Para o adolescente, ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Mas foi preciso que 15 anos se passassem para que o universo os colocasse frente a frente novamente. Agora, ambos eram pessoas diferentes. Eram sobreviventes de guerras emocionais. Kurt estava saindo de seu próprio casamento fracassado. Goldie ainda estava com a carne viva do divórcio brutal de Bill Hudson. Nenhum dos dois estava procurando algo sério. Éramos apenas amigos, insistiu Goldie mais tarde, tentando proteger seu coração calejado. Mas a química no set era inegável, palpável, elétrica. Goldie tentou resistir. Ela não estava pronta. Mas algo mudou. Kurt não era como os homens com quem Goldie se casara. Ele não se intimidava com o sucesso dela. Ele não competia por atenção. Ele era sólido, calmo, com os pés fincados na terra. Ele a fazia rir. Não aquela risadinha performática que ela vendia para o mundo, mas uma gargalhada real que vinha do fundo da barriga. Mais importante do que isso, ele a via. Ele não via Goldie Hawn, a estrela de cinema intocável. Ele via Goldie, a mulher ansiosa que ainda lutava contra ataques de pânico. Ele via a mãe aterrorizada com a ideia de falhar com seus filhos. Ele via a garotinha do balé que nunca se sentiu boa o suficiente. E, milagrosamente, ele a amava exatamente por causa disso, e não apesar disso. O relacionamento desenvolveu-se lentamente como uma planta criando raízes profundas. Kurt conheceu Oliver e Kate. Ele não tentou substituir o pai deles. Ele não tentou forçar nada. Ele simplesmente apareceu. Ele ia às peças da escola, ajudava com a lição de casa difícil, fazia o café da manhã. Ele estava presente de uma maneira que Bill Hudson jamais estivera. Em 1986, Goldie e Kurt tiveram um filho juntos, Wyatt Russell. Para Goldie, aos 40 anos, aquilo parecia uma segunda chance para tudo na vida. Para o amor, para a família, para construir algo que, desta vez, não desmoronasse. As pessoas viciadas em convenções não paravam de perguntar quando eles iriam se casar. A resposta de Goldie era sempre a mesma, serena e firme. Por que faríamos isso? Estamos felizes. Ela havia aprendido a duras penas que o casamento não é garantia de compromisso. Bill Hudson tinha um papel assinado e isso não impediu a traição. O que importava era aparecer, era escolher um ao outro diariamente, era construir uma vida tijolo por tijolo. Kurt nunca a pressionou. Ele entendeu com uma sabedoria rara que para Goldie o casamento era uma instituição carregada de traumas. Se ela nunca mais quisesse assinar aquele papel, tudo bem. Ele estaria lá de qualquer maneira. E ele estava certo. 40 anos depois, eles ainda estão juntos. Sem certidão de casamento, sem laços legais, apenas duas pessoas que acordam e escolhem uma à outra, todos os santos dias. Ele é meu tudo, disse Goldie em uma entrevista recente, com os olhos marejados de uma gratidão profunda. Ele esteve lá em tudo. Nos momentos bons, nos ruins, nos aterrorizantes. Ele nunca foi embora. Kurt ajudou a criar Oliver e Kate como se fossem seu próprio sangue. Quando o pai biológico escolheu o abandono, Kurt escolheu a paternidade.
Kate Hudson diria mais tarde uma das frases mais dolorosas e bonitas sobre essa dinâmica. Pá, Kurt é meu pai. Bill Hudson é meu pai biológico. Existe uma diferença abismal entre as duas coisas. Para Goldie, Kurt provou algo em que ela tinha deixado de acreditar. Que o amor não precisava doer. Que a parceria poderia ser real. Que a confiança poderia existir sem medo. O relacionamento deles não é um conto de fadas perfeito. Eles brigam, discordam, navegam pelas complicações de uma família misturada e carreiras longas. Mas eles fazem isso juntos. Em uma Hollywood, onde relacionamentos implodem sob a pressão da fama, onde casamentos duram meses em vez de anos, Goldie e Kurt são uma anomalia, um milagre estatístico. Nós acordamos todos os dias e escolhemos isso, disse Kurt. E essa escolha voluntária é mais poderosa do que qualquer pedaço de papel. Para a mulher que foi queimada 2 vezes pelo altar, que acreditou que o amor era algo que eventualmente a destruiria, Kurt Russell foi a prova viva de que ela estava errada. O amor não destrói. O amor errado destrói. O amor certo salva. Mas a história de Goldie Hawn não termina no romance. Em 2003, aos 57 anos, Goldie fez algo que surpreendeu Hollywood, mas que fez todo o sentido para quem realmente conhecia sua alma. Ela fundou a Hawn Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada a algo profundamente pessoal, a saúde mental e o bem-estar emocional das crianças. Durante anos, Goldie carregou o peso de sua própria ansiedade e do silêncio. Os ataques de pânico que a perseguiam desde a adolescência, a dúvida paralisante sobre si mesma, as noites em que seu coração batia tão rápido que ela pensava que a morte tinha chegado. Ela escondeu tudo isso atrás da risadinha, atrás do sorriso, atrás da personagem da loira feliz que não tinha problemas. Mas ela nunca esqueceu como era ser aquela garotinha, olhando para os espelhos do balé, convencida de que era uma falha. Aquela adolescente cujo peito apertava antes das apresentações por razões que ela não sabia nomear. Aquela jovem mulher que achava que o sucesso curaria a ansiedade, apenas para descobrir que a fama a tornava pior. Passei tanto tempo da minha vida lutando contra minha própria mente, admitiu Goldie no lançamento da fundação. Não quero que as crianças passem pelo que eu passei. Não quero que elas pensem que estão quebradas só porque se sentem ansiosas, tristes ou sobrecarregadas. O principal programa da fundação, o Mind Up, ensina às crianças mindfulness, atenção plena, regulação emocional e aprendizado socioemocional. O programa foi implementado em escolas nos Estados Unidos e internacionalmente, alcançando milhões de crianças. Ele ensina os pequenos a reconhecerem suas emoções, a entenderem seus gatilhos e a desenvolverem mecanismos saudáveis para lidar com o mundo. Para Goldie, isso foi o ponto culminante de tudo o que ela aprendeu. Não foi o Oscar. Não foram os milhões de bilheteria. Foi a capacidade de transformar sua dor privada em cura pública. A loira burra, que Hollywood tentou fabricar, usou sua mente brilhante e seu coração ferido para garantir que a próxima geração não precisasse sorrir enquanto quisesse chorar. E assim, a bailarina que nunca foi boa o suficiente tornou-se a mulher que mudou o mundo, não apenas fazendo-o rir, mas ensinando-o a respirar. Todos aqueles anos de terapia, todas aquelas décadas aprendendo a domar a fera da ansiedade, levaram Goldie a uma conclusão poderosa. A saúde mental não era fraqueza. Era um jardim que precisava ser regado com o mesmo cuidado que damos à saúde física. Ela estava pegando sua dor antiga, o pânico, o medo, a rejeição, e a transformando em um propósito maior. Goldie não se limitou a ser uma celebridade que assina um cheque gordo para a caridade e posa para fotos. Não. Ela arregaçou as mangas e foi para a linha de frente. Ela visitou escolas, conversou com professores exaustos, sentou-se no chão com crianças e ouviu seus medos mais profundos. E naqueles rostinhos preocupados, ela viu a si mesma. Viu as crianças que tentavam desesperadamente ser perfeitas.
Viu aquelas que sentiam que não pertenciam a lugar nenhum. Quando vejo uma criança aprender que sua ansiedade não a define, que ela pode gerenciá-la, que não está sozinha, disse Goldie com lágrimas teimosas brilhando nos olhos. Isso cura algo dentro de mim também. Cura aquela garotinha de Tacoma Park que achava que era a única no mundo a se sentir daquele jeito. A fundação tornou-se, sem sombra de dúvida, a maior conquista de Goldie Hawn. Esqueçam o Oscar dourado. Esqueçam os sucessos de bilheteria que renderam milhões. Esqueçam as décadas de fama global. Ajudar crianças a entenderem suas mentes, suas emoções e seu valor intrínseco tornou-se sua obra-prima. Ela passou a vida inteira fazendo as pessoas rirem para que esquecessem a dor. Agora, ela estava ensinando-as a respirar através da dor. E ela percebeu que isso importava muito mais do que qualquer papel que Hollywood pudesse lhe oferecer. Hoje, aos 80 anos, Goldie Hawn vive uma vida que seria irreconhecível para a jovem ansiosa que dançava de botas brancas e biquíni nos anos 60. Ela divide seu tempo entre Los Angeles e um refúgio tranquilo em Pacific Palisades, que compartilha com Kurt Russell, cercada pela família, pelos netos e por um tipo de paz que ela, um dia, achou ser impossível de alcançar. Suas manhãs agora têm um ritmo lento e sagrado. Meditação, yoga, longas caminhadas na praia com Kurt. Não há mais corridas frenéticas para sets de filmagem. Não há pressão para estar em qualquer lugar, exceto no momento presente. Ela aprendeu, finalmente, a arte de ficar quieta. E há algo ainda mais revolucionário em sua existência atual. Seu rosto mostra sua idade e ela não pede desculpas por isso. Vivemos em uma indústria e em um mundo obcecados pela juventude eterna, onde mulheres da idade dela enchem os rostos de preenchimentos, esticam a pele até o limite e passam por procedimento após procedimento para perseguir o fantasma de quem foram aos 20 anos. Mas Goldie escolheu um caminho diferente, um caminho de coragem. Eu conquistei estas linhas, disse ela em uma entrevista recente, tocando o próprio rosto com uma ternura que falava volumes. Cada ruga é uma história. Cada cabelo branco é um ano sobrevivido. Por que eu apagaria isso? Ela viu amigos e colegas desaparecerem por trás de alterações cirúrgicas, com rostos congelados em expressões que não combinam mais com suas almas. Ela viu o desespero nos olhos de seus pares, o medo pavoroso de se tornarem invisíveis, a crença triste de que a juventude é a única moeda que tem valor. E Goldie recusa-se a comprar essa mentira. Ela ainda usa maquiagem mínima, ainda deixa o cabelo ao natural, ainda aparece em eventos parecendo exatamente o que é. Uma mulher no final dos seus 70 anos que está confortável na própria pele. E de alguma forma inexplicável, ela está mais radiante do que nunca. Beleza não é sobre parecer ter 25 anos para sempre, explicou ela. É sobre ser autêntica, real. Quando vejo mulheres mais velhas tentando desesperadamente parecer jovens, sinto tristeza por elas. Elas estão apagando sua própria história. Seu relacionamento com Kurt aprofundou-se com o tempo, como um vinho nobre. Eles estão juntos há mais de 40 anos, navegando juntos pela paisagem do envelhecimento. Eles andam de mãos dadas, terminam as frases um do outro, riem de piadas internas que só eles entendem. Envelhecemos juntos, disse Goldie suavemente. Esse é o presente. Não somos as mesmas pessoas que éramos em 1983, e isso é lindo. Evoluímos juntos, mudamos juntos, sobrevivemos juntos. Eles agora são avós, o patriarca e a matriarca de uma tribo amorosa. Oliver tem 3 filhos, Kate tem 3, Wyatt tem 2. A casa, que um dia foi cheia do caos de criar crianças, agora transborda com o caos alegre dos netos visitando. Goldie, que um dia temeu ser uma mãe terrível, tornou-se a avó que os netos adoram. Ela assa biscoitos, mal, segundo consta, conta histórias sobre a velha Hollywood e, o mais importante, ensina-os a meditar quando estão ansiosos. Ela mostra a eles que envelhecer não significa tornar-se menos.
Significa tornar-se mais de si mesmo. Seus dias são mais silenciosos, mas infinitamente mais cheios. Ela não sente falta dos holofotes. Ela não sente falta da pressão de carregar um filme nas costas ou de ter que provar seu valor para executivos de terno que achavam que ela estava passada. Eu provei tudo o que precisava provar, disse ela. Agora estou apenas vivendo. E para uma mulher que passou tanto tempo de sua vida lutando para ser vista, para ser levada a sério, para ser valorizada além da aparência, a liberdade de não precisar mais de validação externa é a vitória mais doce de todas. Quando as gerações futuras olharem para trás, para a história de Goldie Hawn, elas não verão apenas a loira risonha do Laugh-In, ou a atriz vencedora do Oscar, ou a rainha das comédias românticas. Elas verão algo muito mais valioso. Verão uma mulher que se recusou a ser limitada pelas expectativas dos outros. O legado de Goldie não está apenas nos filmes que ela fez ou nos prêmios que ganhou. Está no que ela representou. Ela provou que você pode ser bonita e inteligente, engraçada e séria, loira e brilhante. Que ser subestimada pode ser uma vantagem estratégica se você tiver paciência suficiente para provar que todos estão errados. Ela mostrou às mulheres que você não precisa escolher entre carreira e maternidade, que você pode falhar no casamento e ainda assim encontrar um amor real, e que o envelhecimento pode ser feito com graça e dignidade em vez de desespero. Goldie Hawn começou como a garota que dançava para agradar os outros. Ela termina como a mulher que dança apenas para si mesma, ao som de sua própria música, finalmente livre. Ela pegou a ansiedade que um dia a paralisou, aquele monstro que a fazia tremer no escuro, e a transformou em uma fundação sólida que hoje serve de abrigo para milhões de crianças. Ela pegou a dor aguda de ser descartada e objetificada, de ser tratada como um pedaço de carne, e usou isso como tijolos para construir uma carreira em seus próprios termos absolutos. Ela pegou cada rejeição fria, cada coração partido, cada momento de dúvida sufocante, e através de uma alquimia pessoal, transformou tudo isso em força pura. Tenho orgulho do trabalho que fiz, refletiu Goldie recentemente, com a sabedoria de quem já viu de tudo. Mas tenho mais orgulho de quem me tornei enquanto fazia isso. A garota que começou calçando aquelas botas de gogô, convencida de que não era boa o suficiente, descobriu a verdade mais libertadora de todas. Ela era mais do que suficiente. Essa é a verdadeira história. Não é sobre os filmes, é sobre a alma. Seu relacionamento com Kurt Russell tornou-se um projeto arquitetônico de como uma parceria real deve ser. Sem certidão de casamento, sem burocracia, apenas 40 anos acordando e escolhendo a mesma pessoa, dia após dia. Não é um romance perfeito de Hollywood com finais de contos de fadas. São duas pessoas imperfeitas construindo algo real, sólido e duradouro. Seus filhos, Oliver, Kate e Wyatt, seguiram seus passos no entretenimento, mas entraram nesse mundo com algo que Goldie levou anos para construir dentro de si. Uma base inabalável de confiança e autoestima. Ela quebrou os ciclos de trauma. Ela deu a eles o que nunca teve, aceitação incondicional. Quando perguntam pelo que ela quer ser lembrada, Goldie não hesita um segundo sequer. Quero que as pessoas se lembrem de que eu fui real, que eu não fingi ser perfeita, que eu lutei, sobrevivi e encontrei a alegria mesmo assim. Isso é o que importa. Não a fama, não o sucesso estrondoso, mas a realidade nua e crua. Em uma indústria construída sobre fumaça, espelhos e ilusões, a maior conquista de Goldie Hawn foi permanecer humana. Ela nunca se perdeu para a máquina de moer gente que é o show business. Ela nunca sacrificou sua autenticidade no altar da aprovação alheia. Ela nunca deixou de ser Goldie, mesmo quando o mundo gritava para que ela fosse outra pessoa. Da garotinha que não era boa o suficiente na aula de balé para a dançarina de gogô num clube esfumaçado e cheio de vergonha. Da vencedora do Oscar à jovem mãe ansiosa. Até chegar à mulher que finalmente encontrou a paz. A jornada de Goldie é um lembrete visceral de que nossas lutas não nos definem. O que nos define é como as transformamos.
Ela não apenas sobreviveu a Hollywood, ela a redefiniu. E fez isso rindo, amando e recusando-se a pedir desculpas por ocupar espaço em um mundo que constantemente lhe dizia que ela era demais ou de menos. Goldie Hawn sempre foi exatamente a medida certa. O mundo é que demorou um pouco para alcançá-la. E agora, caro espectador, a história de Goldie se volta para você. O que você vai levar dessa jornada? Talvez seja a confiança de que ser subestimado pode ser, na verdade, sua maior arma secreta. Talvez seja o entendimento de que a ansiedade não faz de você uma pessoa fraca, mas sim uma pessoa humana. Ou talvez seja a crença teimosa de que o amor real existe, sim, mesmo depois que o coração partido o convenceu do contrário. Goldie Hawn não é uma mulher perfeita. Ela cometeu erros, escolheu parceiros errados, lutou contra demônios que a fama nunca conseguiu silenciar. Mas é exatamente isso que faz sua história valer a pena ser guardada. Ela nos lembra que o legado não é construído nos momentos de triunfo fácil, mas na maneira como nos levantamos depois de cair de cara no chão. Que a beleza não é sobre tentar ficar jovem para sempre, mas sobre envelhecer com dignidade e verdade. Que o sucesso não significa nada se custar a sua própria essência. Pense na garotinha encarando os espelhos do balé, convencida de sua inadequação. Pense na dançarina de gogô que sentia vergonha de como ganhava a vida. Pense na loira de biquíni que o mundo descartou como estúpida. Pense na mulher ansiosa que achava que estava quebrada por dentro. Agora, olhe para o que ela se tornou. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Conte-nos qual momento da jornada de Goldie ressoou mais forte em sua própria vida. Inscreva-se para honrar não apenas a lenda do cinema, mas o ser humano belamente imperfeito por trás dela. Porque no final do dia, o maior presente de Goldie Hawn não foi nos fazer rir até a barriga doer. Foi nos mostrar que podemos sobreviver às nossas próprias histórias, atravessar o inferno e sair do outro lado ainda sorrindo. E não aquele risinho performático que ela deu ao mundo por décadas, mas o sorriso real, sereno e conquistado de alguém que lutou bravamente seu caminho até a paz. Caminho até a paz. Caminho até a paz. Caminho até a paz. Caminho até a paz.